Oi, gente, mais uma lição da série O Grande Conflito, lição número 11, que vai ser estudada sábado agora, sábado 14. O título da lição 11 é Conflito Iminente. Muita coisa pra gente destrinchar aqui dessa lição, feita pelo senhor Mark Finley. Então, primeira coisa, o versório, né? Ele diz aqui, ó, é tirado de João 17:17 e é em uma oração que o próprio Jesus está fazendo pelos discípulos, e ele diz, em certo momento, ele diz: santifica-os, Pai, pela tua palavra. A tua palavra, e ele usa a palavra em hebraico, desculpa, em grego, logos, que é a mesma que João usa em João 1:1, referindo-se à palavra, ao verbo que estava com Deus e era Deus. Então, quando a gente vê que a palavra, aí ele diz: a tua palavra é a verdade. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é de Jesus que ele pede ao Pai para que esses discípulos, e inclusive nós hoje, como crentes, como cristãos, que acreditamos que Jesus é o Messias, também somos chamados, comissionados para pregar o Evangelho sobre Jesus. É de Jesus, é a palavra de Jesus. E quando a gente se refere à Bíblia, a palavra de Jesus é a palavra de Jesus. Quando ele estava lendo aqui, se você parar para pensar e você vê que quando os discípulos estavam vivendo aqui, Jesus ainda estava aqui, eles ainda não tinham o Novo Testamento, tá? Quando eles se referiam à Bíblia, às Escrituras, era sempre a Septuaginta, que era as Escrituras de hebraico em grego. Mas as cartas de Paulo, nem Paulo estava convertido ainda, os evangelhos não tinham sido escritos. O Mateus, a gente entende que estava já no processo, que ele escrevia as coisas que aconteciam de acordo com como elas aconteciam, né? Ele mantinha mais ou menos um diário. Mas então, o versório é este aqui. Agora vamos ver para onde é que está levando a gente. Qual é a comissão que Pedro, lá em 1 Pedro 2:9, ele diz assim: vós sois geração eleita. De onde foi que eu peguei Pedro 2:9, gente? Estava aqui na lição. Não, é que eu fui olhar aqui, eu tinha colocado na Bíblia uma observação para 1 Pedro 2:9 e eu achei interessante, que diz o seguinte: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a gente sabe que quando Jesus morreu, foi o mistério de Deus, que Paulo fala muito bem lá em Efésios, que é a revelação de que o Messias não era só para a nação de Israel, mas o Messias também era para os gentios. E esse era o mistério. Então, perante Jesus hoje, nós somos, por causa de Jesus, uma nação eleita, uma geração eleita. Não uma nação, porque a nação de Israel ainda é e sempre será a nação de Israel. Nós somos geração eleita porque fazemos parte do corpo de Cristo, que é composto de judeus e gentios. Aqueles que são judeus, que nasceram judeus e que seguiam a fé judaica, e os que não, que Paulo também fala que eram os de perto com a lei e os de longe que não tinham. Em Jesus eles foram feitos uma só pessoa, um novo homem, uma nova criatura. E só em Jesus isso acontece. Mas vamos lá. Ele diz aqui, o autor, já no primeiro dia, no sábado, ele diz que esse conflito que está vindo, ele vai acontecer e vai ser o seguinte:
Satanás vai ter autoridade, ele vai ter essa briga com Deus pela autoridade. Olha só, gente. Satanás, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, não é páreo para Deus, tá? Porque o grande conflito não existe. Sabe o que existe, gente? Já existe um Satanás derrotado. Um Satanás que foi vencido desde o princípio. Nunca houve chance nenhuma de Satanás vencer batalha nenhuma. Mas eu vou dizer para vocês o que está acontecendo. Existem pessoas tendo batalhas internas e tomando a posição de seguir a Deus ou a Satanás. Porque não tem meio caminho, tá? Você segue um ou você segue a outro. E eu já disse, quantos passos que você se afasta mais de Deus, são esses mesmos passos que aproximam mais vocês de Satanás. Então, as pessoas estão tomando suas posições ao lado do que eles pretendem. Não existe conflito porque Satanás não é páreo para ter um conflito com Deus, tá? Então, aí já não existe. Ele não tá tentando tirar a autoridade de Deus. Ele não tem... Esquece esse conflito, tá? Porque Deus, é poderoso. E Satanás foi uma criatura que já está vencida. Acredite nisso. Leia na Bíblia que você vai entender isso. Aí ele diz que ele vai tentar derrubar a lei de Deus. E olha, mais uma vez falo para vocês, quando você se preocupa com a lei agora, que você está no período que Jesus já veio, já morreu por você, já ressuscitou, e ele terminou a obra dele na cruz, não em 1844, ele morreu por você, para que você pudesse nascer de novo, não para que você pudesse guardar os mandamentos. Porque em Colossenses é bem claro que ele pregou os mandamentos, essas leis que eram morte, ele pregou na cruz para que você fosse liberto. E fazendo isso, ele tirou a única arma que Satanás tinha contra você, que era acusar você, usar a lei para acusar você. E ele tirou das mãos de Satanás essa arma quando ele morreu na cruz. E quando você fica... Lá em 1 Coríntios 3, Paulo vai falar sobre isso. Que quando você, todas as vezes que você abre as leis de Moisés para ler, existe um véu no seu coração. Eu tinha um véu no meu coração, por isso que eu não entendia nada. Então, começa a aprender sobre Jesus, porque é ele que salva. Aí ele está dizendo que um dos grandes sinais, é engraçado que ele fala agora que o sábado é um sinal, né? Eu acho que eles já escutaram alguns vídeos meus, ou estão se consertando e falando que o sábado não é mais o selo, né? Porque Ellen White fala que o sábado é o selo de Deus e que os santos vão ser selados pelo selo que é o sábado, quando a Bíblia diz que o selo é o Espírito Santo. Quando você nasce de novo, você tem o Espírito Santo, você é selado pelo Espírito Santo, e tá lá em Efésios 1:13. Mas aqui ele diz que é o sábado, e que você vai, no final das contas, olha, a gente vai descobrir quem é que você segue. A Deus, se você guarda o sábado verdadeiro, o 7º dia. E se você guarda o domingo, você segue a Satanás. Gente, é muita coisa. Gente, é só da cabeça dessa mulher realmente que não foi inspirada por Deus, gente. E vocês ficam... não prestam atenção. Vão lá olhar, vão procurar saber. Olha só. Eles falam sobre... Ele dá aqui na parte de domingo, sobre ainda, né, sobre esse conflito. E eles falam sobre a mensagem angélica. E Ellen White fala que esses anjos, a mensagem dos 3 anjos, que na verdade são 5 anjos, lá em Apocalipse 14... que vai acontecer na época da grande tribulação e que não são pastores e membros da igreja adventista, como ela diz. A Bíblia fala que são anjos voando no céu. E não existe nenhuma
uma maneira que a gente pode dizer que, olha, não, ele tá falando aqui onde lê anjo, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Gente, para pensar como isso é um absurdo, tá? Não é. Como eu falei pra vocês, né? Ele fala que o sábado do sétimo dia é tão fundamental, como um símbolo de Deus, como Criador, que volta lá para o Éden, né? Que na verdade a gente não vê um sábado do sétimo dia no Éden. Porque se for sábado do sétimo dia de Éden, ele falou que era para trabalhar 6 dias e descansar no sétimo dia. Ué, Adão foi criado no 6º dia. Ele já foi criado e já foi descansar? Ele não estava cansado. Entendeu? E aí, os outros dias, você vê sempre que foi tarde de manhã. E quando você chega no 7º, você não vê que foi tarde de manhã. E era para ser o resto da vida eterna perante o Senhor, porque perante Jesus é esse descanso que foi perdido. Jesus é o descanso que foi perdido no Éden. E a gente precisa entrar no descanso que é Jesus na nossa vida. E acreditar que Jesus é o nosso Salvador. Porque o sábado, ele não é Salvador. Aí ele diz uma coisa interessante aqui. Ele cita Daniel 7:25 e diz que Satanás tentou usurpar e Roma mudou a lei. Mudou o dia de adoração. Tá lá em Daniel 7:25. Gente, lá em Daniel 7:25 diz que esse poder que a gente não sabe, que na verdade é o anticristo, ele diz que ele vai tentar mudar os tempos e a lei. Ele não diz que ele vai conseguir, não diz que ele vai fazer. Diz que ele vai tentar. Gente, a gente tem que ler a palavra e ver o que a palavra diz. Tá? A gente não pode sair e precisar que irmão White faça a nossa revelação da Bíblia, né? Como eu escutei alguém falando assim, quando foi que eu tava lendo um comentário, alguém dizendo assim, abestalhado, você não sabe que, claro que as profecias, as revelações dela não estavam na Bíblia, porque senão não era uma revelação. Como? Às vezes você tem que... Não sei. Mas então, uma outra coisa que eu queria que vocês vissem aqui. Eles agridem a Igreja Católica. E eu digo pra vocês que eu já fiz isso. Eu cresci com muito medo da Igreja Católica. Eu já falei pra vocês que eu ia pra escola e tinha que passar no meio lá do terreno da igreja. E eu ia pra um lugar mais distante, arrodeava lá, pra não... Arrodeava, viu? Eu sou nordestina. Eu arrodeava o quarteirão pra não passar lá pelo quintal da Igreja Católica, porque eu achava que o padre lá, ele ia me sequestrar, um monstro que tinha lá, sei lá, o padre sem cabeça, a mula sem cabeça, a mulher do padre. Eram as coisas que eu acreditava horríveis. E hoje, lendo a Bíblia e sabendo... Por exemplo, você já fez uma continha que dizia assim, lá na testa do Papa, lá no chapéu, que na verdade é a mitra, né? Falava assim, na mitra do Papa, e eu acreditava isso, a mitra do Papa tem uma frase que diz, Vicarivis Filii Dei. Aí se você fizer a continha, aquelas letras todas ali em numerais romanos, chega a 666. E eu acreditava nisso. Eu nunca fui procurar. Gente, Vicarivis Filii Dei nunca foi um título do Papa, tá? Você pode procurar. Nunca foi um título do Papa. E pior, ninguém nunca mostrou uma foto do Papa usando, qualquer que seja. Ele tem a mitra, ele tem um kippah, ele tem vários diferentes, ele tem acho que é a tiara, né, que é a mitra. Vários aparatos. Nunca ninguém conseguiu mostrar uma foto, só uma, com o Papa, isso escrito lá no chapéu dele. E tem mais. Deixa eu dizer aqui também uma coisa pra você. Você sabia que se você colocar o nome Ellen
Golden White, você chega a 666, tá? Não é por aí não, gente. Ah, o Nero também, você chegava lá, os 666. Gente, para com isso é história de carochinha. Vamos ser reais e vamos ler na Bíblia o que a Bíblia realmente mostra. Aí ele diz que a Bíblia, que olha só, olha aqui, lá em Apocalipse 13, o dragão dá o poder e o trono e muita autoridade a essa besta que vem do mar. E a gente sabe quem é essa besta que vem do mar, só que eles dizem aqui que é o Papa. Olha só, se você ler aqui no capítulo 13, e você for lá para Daniel 7, ele faz uma descrição de umas bestas. E ele diz que a Babilônia era o leão, a Medo-Pérsia era o urso e a Grécia o leopardo. E depois tinha uma besta terrível, que tinha 10 chifres e que era Roma. Tá? A gente sabe o que aconteceu. Roma veio e destruiu o templo. E lá em Daniel 9, ele diz que é o povo desse governador que iria destruir o templo. E realmente foi o povo do poder romano. Mas você tem que entender uma coisa, gente. Você sabe quantos países faziam parte do poder romano? Volta lá para o Alexandre o Grande. Você sabe quantos países o Alexandre o Grande ele tomou ali naquela região do Mar Mediterrâneo? A mesma coisa com o poder romano, gente. Então, a gente hoje fica pensando, não, porque é Roma. E a gente não, né? Porque agora eu sei que não é. Aí, quando você vai ler lá em Apocalipse 13, ele faz uma descrição aqui de quem é essa besta que veio do mar. Porque a gente sabe, Apocalipse 13, a besta vindo do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças. E nos seus chifres tinham 10 diademas. E nas suas cabeças tinham nomes de blasfêmia. Olha só, quando ele faz a descrição aqui dessa besta, que a gente vê claramente que não é só uma pessoa, tá? A gente sabe que vai ter o anticristo. Mas essa besta aqui, a gente vê claramente que é um conglomerado de poder liderado por um grandão lá. Tá? E esse grandão é que é o anticristo. Agora, esse conglomerado de poder, olha o que ele diz aqui. Lembra que eu falei para vocês das bestas de Daniel 7? Ele fala aqui a mesma coisa dessa besta que saiu do mar. Ele diz que a besta era como um leopardo. Quem é um leopardo lá em Daniel? Deixa eu ver. Leopardo era a Grécia. Então, é muito fácil dizer que, olha, e eu vi uma besta que era como a Grécia. Aí você vai lá procurar saber como é que era a Grécia. Como era Alexandre o Grande. Como foi o poder da Grécia. Então, é como o poder desse leopardo. Era como um leopardo que tinha os pés de urso. Aí, vamos lá. Quem era o urso lá era Medo-Pérsia. Então, as características dessas bestas que foram dadas lá em Daniel, elas se repetem, essas características se repetem aqui com essa besta que veio do mar. Então, a gente sabe, hoje, a gente já vê características de muitos países naquela região que fazia antes parte desses reinos, e que passaram a ser parte do poder romano. Mas, gente, eu não tenho em nenhum momento dizendo que é o Papa que é a besta. E olha, aqui para nós, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu já acreditei, porque era só o que eu tinha. Eram os escritos de Ellen White e a Bíblia, segundo a Igreja Adventista, porque é assim que a gente faz. A gente vai
capítulo aqui, versículo ali, tem um versículo aqui, amarra com aquele outro. Então, gente, a gente precisa estudar para ver realmente o que é. Então, ok, com relação, aí ele, identificando a besta aqui de novo, na quarta-feira, ele diz que é, mais uma vez, repete que o dia, aí ele cita Números e Ezequiel, olha só. Ele cita Números e Ezequiel para dizer que um dia é como um ano. Mas não é sempre assim, gente. Aconteceu que lá em Ezequiel, lá em Números, lembra quando Caleb foi para... os espiões foram para a terra que era prometida e que eles passaram 40 dias e o povo não acreditou. E eles começaram a dizer, ai meu Deus, era melhor que a gente tivesse morrido lá no Egito. Agora a gente veio aqui para morrer no meio desse deserto, porque só tem uns gigantes enormes lá. Aí eles, então olha, vocês vão ficar no 40 anos no deserto, de acordo com um ano para cada dia, que era a punição. E com relação a Ezequiel, eles assim, olha, você vai se deitar no seu lado por um tanto de dias, e você vai se deitar num outro por um tanto de dias, e você, para cada dia é um ano da punição do povo de Israel e do povo de Judá. Mas quando você lê aí o capítulo, você vê realmente que ele está dizendo o que foi que aconteceu naquela situação. Ele não está dizendo que um ano significa... um dia significa um ano. Não, até porque se você for nessa premissa, eu já falei para vocês, Yom é o dia, tarde e manhã. E foi o dia da criação, tarde e manhã. É o mesmo termo das 2.300 tardes e manhãs, tá? É o dia, não são anos. Então, para dizer isso aqui, você tá solto. Você não tem como dizer isso. Até porque, olha, se você continuar lendo sobre Ezequiel aqui, ele vai dizer para Ezequiel, olha, Ezequiel, você vai ver que ele não ficou 390 dias deitado. Sabe por quê? Porque o Senhor mandou ele catar cocô de gente para fazer um fogo de cocô. E cozinhar lá a comida dele, tá? Mas aí ele diz, não, Senhor, por favor, não, eu não vou fazer tal coisa. Aí Deus faz assim, então tá, eu vou mandar vaca para fazer cocô, para você cuidar, pegar o cocô e fazer o fogo para você assar o seu pão. Então, como assim, gente? Por favor, lê a palavra de Deus na sua completa, no seu completo contexto. Para de tirar uma coisinha daqui e uma coisinha dali. Então, olha, eu fui procurar com meus próprios olhos, com a minha vontade de encontrar a verdade, e encontrei lendo a palavra de Deus da maneira que a palavra de Deus é escrita. E foi a intenção de Deus para que nós pudéssemos entender. Qualquer um que abrir a palavra de Deus vai entender. A partir do momento que ela começa a ler a palavra de Deus em todo o contexto, como um livro de informações do passado e profecias com relação ao futuro e guias com relação ao nosso dia a dia, como eu estou vivendo hoje, tá? Muitas vezes é uma coisa que não é descritiva, ele tá só fazendo a descrição, dizendo o que aconteceu. Ele não tá dizendo ali, ó, vai e faz também. Gente, não é assim. Então, não vai ter grande conflito, porque Satanás já é vencido. Não vai ter decreto dominical, porque a salvação não é por causa de um dia. Você hoje, pessoas, cristãos, hoje, estão sendo já perseguidos porque eles professam Jesus como o seu Salvador, como o Messias. Não existe perseguição para quem guarda o sábado, porque o sábado não é o seu Salvador. O seu Salvador é Jesus. E a grande prova no final é quem você adora. Não é qual o dia que você adora. É a quem, é uma pessoa.
É a Jesus que você ama. É Jesus que você segue. Então, pede a Jesus para te dar entendimento, para você entender a palavra dele, que ele deixou para você. E não essas histórias que são contadas nesses livros de Ellen White. E agora, com essa grande lição de escola sabatina, que não é uma lição, é uma lavagem cerebral. Acredita em mim. Que Deus possa abençoar você, que você possa ter sede de ir ler a palavra dele. Faz isso. Fica com Deus. A gente se vê semana que vem, tá?